O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque que você nos acompanha, um programa gravado, disponível nas nossas redes sociais, com reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VPWay e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Estamos já em janeiro sol, calor e, é claro, cuidados com a sua pele. Vamos entrevistar um especialista em cabeça e pescoço, o médico Rogério Dedivites, que também é filatelista. Então vamos falar muito também sobre filatelia, muitos assuntos importantes que você irá acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso programa Jornal em Foque de hoje. Obrigado, doutor, obrigado pela sua presença e participação. Olá, um prazer muito grande retornar aqui. Exatamente, é um prazer aí nesse sentido. Dezembro laranja, né? Já passamos dezembro laranja, mas enfim, são datas específicas que a gente coloca só para ressaltar, né? Como novembro azul, outubro rosa, né? Mas o mais importante, estamos no verão, mais importante, os cuidados que as pessoas têm que ter com a sua saúde, especialmente com a pele. Entre outros exemplos, sou eu quem é especialista nessas áreas de cabeça e pescoço. Mas vamos pegar o gancho do câncer de pele, que é um câncer que as pessoas às vezes não percebem, né? É uma pequena pintinha, tudo não percebe, mas que traz uma série de problemas e é o câncer que se não cuidado pode levar, enfim, à mortalidade, à morte da pessoa. Como é que estão os números aqui num país tropical como o nosso, né? E qual é o cenário que a gente tem aí, infelizmente, sobre essa doença? Bom, nós estamos, como foi dito, num país tropical em que a exposição à luz ultravioleta A e B é muito intensa o ano todo praticamente, e isso representa um fator de risco muito grande, tanto é que é o câncer mais comum no Brasil. Cerca de 30% dos cânceres são cânceres de pele, especialmente o chamado carcinoma basocelular e o espinocelular, né? O câncer de pele não melanoma. O melanoma é aquele que surge a partir da pinta, do nevus. E a estimativa é em torno de 200 mil casos novos por ano de câncer de pele no Brasil. Então, tem uma incidência muito alta, é muito importante. E muitas vezes por nós estarmos num país em que o aspecto estético acaba sendo muito privilegiado, as pessoas não tomam cuidados que deveriam tomar para evitar ou para diminuir pelo menos a incidência desse câncer. E como identificar o risco que pode ter? Enfim, apareceu uma manchinha, apareceu uma verruga, não sei se tem alguma relação. Como identificar, que as pessoas podem identificar algum tipo de problema nesse sentido, até para evitar chegar num estágio mais complexo, como infelizmente alguns casos ocorrem? Exato. Então, a pele é um órgão de extrema exposição à energia solar, é um órgão muito volumoso, não volumoso, mas é extenso, né? E qualquer sinal, qualquer mancha, qualquer verruga, ela tem que ser vista com certo cuidado, especialmente se acompanhada, por exemplo, de um sangramento, de uma coceira. Uma apresentação muito comum são aquelas úlceras superficiais que surgem na pele, algumas descamam, formam uma casquinha, a casquinha sai ou a pessoa mesmo a remove, em seguida forma novamente uma casquinha. Então essa casquinha é uma espécie de proteção ou nada a ver? Não, não é uma proteção. Na verdade ela vai sendo formada pela própria proliferação dessas células que vão descamando com o tempo. Então são lesões que são persistentes e que em função de coceira, de aumento de tamanho, de bordas irregulares, de sangramento, elas devem ser avaliadas por um especialista, normalmente um dermatologista. O cirurgião de cabeça e pescoço acaba tendo um contato muito grande, porque a maior parte dos tumores de pele
acontece justamente nas áreas de maior exposição ao sol. Face, pescoço e o antebraço, a parte dos membros superiores que habitualmente fica exposta, né? Até porque as pessoas geralmente usam camisas de mangas curtas, né? Então é bastante frequente. Então a maior parte acaba vindo para o cirurgião de cabeça e pescoço pela localização mesmo. Exatamente, que é uma situação. Tem relação com sexo, com gênero também, com gênero e raça? Existe alguma tendência a mais homens, mais mulheres? O fator de risco é a exposição solar. Se nós formos verificar os dados brasileiros do Instituto Nacional do Câncer, tem uma pequena, a gente fala vantagem, mas é uma desvantagem, né? Uma pequena prevalência nas mulheres, mas muito pequena, tipo 55% a 45% em relação aos tumores não melanoma. O melanoma cientificamente não há uma garantia porque as mulheres teriam uma tendência maior, ou isso tem uma relação por causa da população brasileira? Por causa da exposição solar. Até a coisa curiosa, se você vai ao Egito, você vê as figuras dos homens representadas como pessoas morenas e as mulheres como pessoas brancas nacaradas, né? Porque o homem se exporia mais ao sol. Então, nesse contexto, o homem teria, nas civilizações antigas, uma tendência maior a ter o câncer de pele. Na nossa realidade aqui, uma discreta prevalência nas mulheres, mas nada assim tão significativo. A questão é a exposição ao sol, principalmente. Exatamente. A raça também influencia? Em relação ao melanoma, o melanoma na raça negra ele é menos frequente e acontece nas áreas mais claras de pele, né? Mas, na verdade, quanto mais clara for a pele, pega uma pessoa bem caucasiana, de ascendência europeia, por exemplo, essas pessoas têm uma tendência, têm um risco maior a que a exposição solar cause a transformação das células em câncer. Pegando uma situação patológica, o vitiligo, né, as pessoas que têm aquela não pigmentação de pele, essas pessoas têm que ter uma precaução extrema, porque qualquer exposição mínima ao sol pode fazer com que haja o surgimento de um câncer nessa localização. Exatamente. Pessoas que também têm albinas, né? Também sim, os albinos eles têm uma incidência altíssima de câncer de pele, muito alta. Que é um outro risco ainda maior aí nesse sentido, né, doutor? Para o melanoma, o fator de risco é ter um névus, ter uma pinta. Mas isso não é para, logicamente, causar pânico em ninguém. Na verdade, tem estatísticas que falam que de cada 1 milhão de pintas, névus, 2 vão se transformar em melanoma. Mas se nós nos olharmos no espelho, nós vamos perceber que nós temos muitos névos no corpo. Exatamente. Né? Todo mundo tem muitas pintas no corpo. Então, essas pintas surgem como, doutor? Até curiosidade. Então, nós temos os chamados melanócitos, que são células pigmentadas dispostas na pele. Então, algumas acabam proliferando de uma maneira controlada e formam os névos. Esses névos, numa incidência muito pequena, eles podem se proliferar, malignizar e transformar-se num câncer que é o melanoma. Esse já é um câncer um pouco mais agressivo. Os outros cânceres que são muito mais frequentes na pele, especialmente o basocelular, que é o mais comum, ele é um câncer pouco agressivo, de evolução muito lenta, ele demora a causar um efeito estético ou a ser mais infiltrativo, né? O basocelular ele dá pouquíssima raiz ou metástase. Uma raspagem já é o suficiente às vezes? Não, tem que ter cirúrgico mesmo, com a remoção com margem de segurança. Então é diferente operar, por exemplo, uma verruga. A verruga ela não exige uma margem de segurança, a lesão tem que ser removida por completo, porém, no câncer de pele, qualquer um dos 3 tipos que nós mencionamos, tem que ser dado uma margem de segurança que varia de acordo com o tipo. O basocelular, que é o mais comum, e o menos agressivo, não exige uma margem tão grande. O espinocelular, que esse aí já pode cursar com metástase nos linfonodos, nas ínguas, ele exige não só uma remoção com uma margem maior, mas também uma investigação para ter certeza de que a doença estava localizada só na pele e ainda não causou metástase. E o melanoma, que é bem menos frequente, ele é mais agressivo, tem mais chance de metástase. Então, algumas pintas com algumas características têm que ser avaliadas pelo especialista. Então, eu poderia citar essas características. Então, uma pinta com bordas irregulares, com sangramento, com ulceração, com inchaço por baixo, né, com coceira. Então, são fatores de alerta
que fazem com que essa pinta tenha que ser avaliada por um dermatologista. Quem faz a avaliação inicial é o dermatologista. Exatamente. O senhor está falando isso, eu me lembrei de acho que foi um documentário que eu assisti, não sei se o senhor assistiu, especialmente no Sul, trabalhadores rurais no Sul. O senhor deve ter assistido esse documentário, assim, imagens impressionantes das pessoas simplesmente por causa do câncer de pele, foram deixando falta de informação, falta de orientação e simplesmente perderam, né? Perderam órgãos vitais do rosto, por exemplo, né? O próprio nariz. Ela teve que depois fazer um molde para poder colocar. Aí foi uma matéria muito interessante sobre isso daí. A gente fica impressionado que as pessoas, especialmente quem trabalha no campo, né? Que aí não tem essa noção muitas vezes, né? Então é só com um adendo aí. É a questão da exposição prolongada ao sol e pega a região sul, que é uma região de colonização bastante anglo-saxônica, né? Alemães, poloneses, etc. São pessoas que naturalmente têm uma pele bastante clara, são bem caucasianos e o risco aumenta. Uma coisa curiosa, esses casos maiores acabam vindo para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, às vezes, quando nós estamos em alguma mesa internacional comentando tumores que necessitam a remoção de osso na região, em face principalmente, no Brasil, ao contrário dos demais países, a principal causa é câncer de pele. É um câncer que surgiu pequenininho ali, não foi cuidado, não foi visto e foi crescendo. Ele cresce não só em extensão, mas também em profundidade. Então, muitas vezes, um câncer de pele pode invadir órgãos vitais, até olho, às vezes. É necessário fazer a remoção do globo ocular. Sim, tem um caso do paciente. Isso. Exatamente. Você já pegou esse caso? Já, assim? Isso especialmente em ambulatórios do SUS, isso é bastante frequente acontecer, né? E aí, isso exige já não mais uma remoção do tumor sob anestesia local, tem que fazer uma anestesia geral, são cirurgias mais demoradas, a margem de segurança de remoção tem que ser maior, às vezes 1 centímetro de margem além da lesão. Aí durante a cirurgia tem que ser feito um estudo pelo patologista para assegurar que as margens estão livres, e muitas vezes são regiões em que não tem como chegar borda a borda. Nós somos obrigados a colocar um enxerto de pele ou um retalho de tecido vizinho, né? Às vezes até transplante de tecido, muitas vezes tirando o tecido do antebraço e fazendo um transplante na região. Quer dizer, uma coisa que é potencialmente curável com cirurgia simples, sob anestesia local, elas acabam virando um cenário bastante agressivo. Exatamente. Imagine, até dependendo, né, se a pessoa é uma jovem, um jovem, né, isso daí é algo que realmente chama... E assim, as imagens são impressionantes. Né? As regiões que são mais impactantes para nós, pálpebras, em função da questão do fechamento do olho, para proteção da córnea, e nariz. São as regiões em que a reconstrução é mais complexa. Imagino a situação. Até pegando o que o senhor falou, que o Brasil, ao contrário, nesses congressos internacionais, o senhor participa de muitos congressos internacionais, mas no Brasil, por causa do país tropical, tudo, as mudanças climáticas, já existe algum estudo, alguma coisa assim, as mudanças climáticas, de certa forma, estão contribuindo também para o crescimento de casos que têm sido constatados, ou ainda não dá para... Então, não temos números, mas é uma coisa intuitiva e que nós observamos. Nós estamos destruindo o planeta e estamos pagando uma conta muito cara por isso. Exatamente. Então, óbvio, se nós estamos com um aumento global da temperatura em 1 ou 2 graus, isso é uma coisa que impacta tempo de exposição ao sol. Isso acaba tendo um impacto. Os raios solares, ultravioletas, né? Acaba impactando. Mas não existem dados ainda. Ainda não. Até porque essas alterações elas acontecem de uma maneira, eu ia dizer paulatina, mas na verdade tem sido meio que agressivo até, né? A natureza tem se ressentido bastante. Exatamente, é uma preocupação muito grande em relação a isso. Outro aspecto, doutor, por exemplo, a pandemia. Sempre houve uma preocupação que com a pandemia teríamos uma explosão de casos dos mais variados, e o câncer, obviamente, é uma das doenças que mais preocupam. Passamos já esse período triste da pandemia, ainda que ela, né, ainda as pessoas tem gente que morre ainda por Covid-19, mas enfim, houve uma explosão. O senhor trabalha também. Isso é claro isso daí? Quais são as áreas que estão chamando muito a atenção dos profissionais aí, de casos novos surgindo, porque já estamos chegando a 750
730, eu anotei aqui, 730 mil casos, se eu não me engano. 704 mil novos casos em 2023, quer dizer... É muita coisa. É muita coisa. 2 mil casos por dia. Quase. Se nós avaliarmos a pele especificamente, em tese a pandemia foi protetora, porque as pessoas ficaram confinadas. Uhum. Elas não se expuseram tanto aos raios ultravioletas, que são o principal fator para o surgimento de câncer. Mas, de uma forma geral, grandes centros, eu citaria onde eu trabalho, o Hospital das Clínicas. Uhum. O Hospital das Clínicas virou, durante meses, durante um longo tempo, um hospital de atenção aos casos mais graves de Covid. Então, chegamos até ali 800, 750 pacientes com Covid internados no hospital. Ou seja, as clínicas do Hospital das Clínicas, elas tiveram que se desmantelar para o atendimento das suas áreas específicas para dar atenção ao Covid. O que nós percebemos claramente depois da pandemia, no contexto dos ambulatórios lá do hospital, é um incremento de uma coisa que já era comum, casos avançados que vão para lá. Mas isso aumentou. A impressão que eu tenho é que no pós-pandemia, a partir do momento que as medidas foram flexibilizadas, as pessoas voltaram a ter acesso a uma atenção, a quantidade de casos avançados e o grau de, entre aspas, de avanço, né, de agressividade desses casos foi muito maior. Porque as pessoas já da periferia têm uma dificuldade de atendimento, o processo é um processo demorado, tem estudos que mostram cientificamente, um estudo que nós fizemos inclusive aqui em Santos, publicado numa revista indexada, existe uma demora entre você procurar o primeiro médico no posto de saúde, você ter uma biópsia, uma demora grande, muitas vezes de 6 meses a 1 ano, e entre você ter essa biópsia feita e você ser tratado, é uma demora também nessa faixa de 6 meses a 1 ano. No mínimo 2 anos. Às vezes sim, quer dizer, isso impacta muitas vezes no estadiamento. Se além disso você tem uma situação de pandemia, em que por necessidade a atenção médica é dada principalmente aos casos de Covid, em detrimento das demais patologias, o impacto é muito grande. Isso a gente sentiu claramente. Esse artigo que o senhor falou, você podia mais detalhes? É recente esse artigo? É um pouco mais antigo. Nós fizemos uma das faculdades aqui da região que nós damos aula, como uma iniciação científica, e foi especificamente para câncer de boca, e realmente naquela ocasião se notou um tempo muito longo para atenção. Hoje não melhorou a situação. E eu citaria até, tem dados que a gente tem acesso na internet. Ano passado, quase 1/4 dos pacientes com indicação de radioterapia não fizeram tratamento. Nossa, 1/4. Então, as pessoas não fizeram, não porque elas não quiseram, não fizeram porque não tinha estrutura, não tinha atenção suficiente para isso. Esse é um problema seríssimo, né? A gente tem os números são muito claros, né, doutor? Mas se a pessoa demora, e o custo vai aumentando cada vez mais. Isso depende de viés político, na verdade. Exatamente. Muda governo e é uma situação... o PIB brasileiro, em torno de 8,9% são dedicados à saúde. Nos Estados Unidos é mais que o dobro. A saúde é uma coisa muito cara, especialmente com a incorporação de novas tecnologias. Então, a gestão é essencial. A gestão dos recursos é essencial. E essa agilidade, né? Não adianta exatamente. também, né? Porque é o sofrimento, todos sofrem, o custo acaba sendo mais elevado ainda, com resultados talvez nem tão satisfatórios como se isso já tivesse feito já com uma agilidade, né? É o caso do câncer de pele. Quer dizer, você operar um tumor pequeno, isso pode ser feito sob anestesia local, em ambiente ambulatorial, o doente nem é internado, ele opera e vai embora para casa, e com uma chance de cura muito grande. Então, é muito mais barato você operar, ou você tratar um câncer inicial com uma chance de cura, o paciente volta à sua vida social, trabalho, etc. Ao passo que o câncer avançado envolve uma situação dramática em termos de extensão de tratamento, custo, sequela funcional, né? Imagina um câncer grande de pálpebra, a sequela funcional. Imagine um câncer de nariz, a sequela estética. Então, é bastante impactante. Impressionante. E uma coisa que, infelizmente, nós também poderíamos, e não fazemos, nos dedicar mais no nosso país, é a questão da medicina preventiva. Então, como prevenir um câncer de pele? Basicamente, prevenir a exposição aos raios ultravioletas, educar a população, quer dizer, o sol das 10 às 16 horas é um sol mais forte, tem que ser evitado. Qualquer exposição solar, ela deve ser
acompanhada da utilização de protetores, filtros solares. Aliás, em tese, nós deveríamos diariamente aplicar o filtro solar, mesmo sem ter uma grande exposição direta ao sol. Então, em atividade de praia, nós estamos agora no mês mais quente, de mais frequência de turistas aqui em Santos, que é janeiro, quer dizer, a utilização de lonas, elas já seguram pelo menos 50% das radiações ultravioletas. Esses guarda-sóis assim, alguns... Ajudam. Melhor usar do que não usar. Mesmo aqueles bem fininhos assim? Eles ajudam a segurar. Ajuda alguma coisa. 50% algodão ou lona, eles seguram pelo menos da radiação ultravioleta. Tá. É questão de tempo de exposição e do horário de exposição. Horário. Crianças, principalmente, né? Que às vezes tem pais que esquecem. A pele da criança é uma pele mais propensa a ter transformação. Então, tem que haver um cuidado especial com as crianças. Claro, ninguém está dizendo não tomem sol. Aí tem a questão da vitamina D. Hoje em dia, até eu brinco com meus pacientes, muitas vezes pacientes com problemas nas parastireoides, eles acabam... a gente acaba verificando a dosagem de vitamina D. Quando vem normal, eu falo, você é uma exceção, sua vitamina D está normal. Porque também muitas pessoas têm esse cuidado até excessivo de não tomar sol. Quer dizer, não é por aí também. Então, tudo que é em excesso é ruim, mas em falta também é ruim. Exatamente. E aquela coisa de tomar, vou tomar uma corzinha aqui, né, que estou muito branquinho, muito branquinha, vou tomar um sol aí, e a pessoa esquece muitas vezes, aí depois né, fica vermelho, passa mal, tudo. Ou tem gente que usa aqueles produtos, até alguns produtos discutíveis, para pegar um bronzeado também. E o risco disso daí também. Também o risco de lesões à pele, de insolação e mesmo acaba provocando uma chance maior de formação de áreas de malignização. Tem que ser evitado. É uma estética desnecessária, né? Mais pela questão da vaidade, muitas vezes. Para a gente fechar, tatuagens, os cuidados que as pessoas têm que ter. Fez uma tatuagem, pegou sol, cuidado. Depois a gente vê, às vezes, a pessoa lá embrulhado ali, com plástico, né? Tatuagens, verrugas também, mas principalmente as tatuagens. Bom, a tatuagem ela é produzida numa cor mais escura do que a da pele natural. Muitas vezes a cor preta que prevalece e é a cor que vai mais puxar a energia solar. Então, obrigatoriamente, é uma região que tem que ter um cuidado especial na colocação de alguma barreira mecânica, ou usar camisas de manga mais longa, ou principalmente utilizar algum protetor mais forte e que tem uma duração mais longa, porque é uma região que vai captar mais energia ultravioleta, com certeza. Exatamente, então cuidados importantes aí. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Nelo. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas,
programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o médico especialista nas áreas de cabeça e pescoço, Rogério Dedivits, é isso? Que também é presidente da Federação Brasileira de Filateria. A gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco também. Mas antes, vamos tirar dúvidas também a respeito de uma relação aí de câncer de mama, da tireoide com câncer de mama. Tem até um vídeo interessante que o doutor Rogério gravou no ano passado, e a gente vai usar aqui, se você não teve a oportunidade de assistir, vamos assistir juntos e depois vamos debater sobre esse assunto que é fundamental para muita gente. Rogério Dedivits, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. O mês de outubro é o Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama. O câncer de mama, junto com o câncer de colo de útero, tirando o de pele não melanoma, é o câncer mais comum entre as mulheres. O câncer de tireoide é o quarto mais frequente. Em algumas regiões, como a região sul e sudeste do Brasil, já alcança o terceiro lugar. Existem muitos comentários sobre a possível associação entre câncer de mama e câncer de tireoide. Na verdade, existe uma certa associação entre ambos. Uma questão que se coloca é a realização de mamografias ou procedimentos em relação ao câncer de mama que expõem a glândula tireoide à maior radiação. Isso realmente é um cuidado que deve ser tomado quanto à prevenção da exposição da glândula à radiação. No entanto, essa associação entre esses dois cânceres não está relacionada diretamente à exposição à radiação. Existem pacientes com câncer de mama que nos primeiros 5 anos após o tratamento apresentam uma maior probabilidade de apresentar um câncer de tireoide. E, ao inverso, pacientes com câncer de tireoide também apresentam uma certa maior probabilidade de apresentar um câncer de mama. São duas situações bastante frequentes e, na vigência de uma delas, deve existir toda uma política de vigilância em relação a outra situação. Prevenir ainda é o melhor remédio. Muito bem, doutor. Se eu quiser... Em relação ao câncer de tireoide, um fator bastante relacionado como fator causal é a exposição à radiação. Então, existem documentações muito claras pós as bombas atômicas, pós Chernobyl. Houve um verdadeiro surto de câncer de tireoide 10, 15 anos depois.
transportando isso para o nosso dia a dia, o principal fator talvez de exposição seja as mamografias ou exames de imagem com radiação. Para um paciente isoladamente, não é isso que vai causar o surgimento de um câncer de tireoide. Quem tem que ter cuidado, na verdade, é o técnico que está ali e ele sim está se expondo ao longo do dia, da semana e da sua vida toda à radiação. O que acontece é que existem estudos epidemiológicos que mostram que uma mulher que teve um desses 2 cânceres, durante os primeiros anos após, apresentam uma incidência maior do outro. Então, quem teve o de mama nos primeiros anos tem uma tendência discretamente maior que a população geral a ter um câncer de tireoide e vice-versa também. São 2 situações que, na verdade, têm que ser vigiadas, especialmente no caso da mulher, o câncer de mama, tem que ser feito o exame anual com o especialista, né, no sentido de verificar o surgimento de algum nódulo na região. Então, isso é uma coisa que todas as mulheres deveriam fazer, independente de qualquer coisa. Mas, tendo previamente um câncer de tireoide, é um cuidado a mais que deva ser tomado. Nessa região de cabeça e pescoço, é claro, tirando o exame o câncer de pele, quais são as áreas mais que o senhor percebe que está aumentando, tem que ter uma atenção especial, você falou da tireoide, quais são as áreas que mais chamam a atenção, ou áreas que no passado chamavam muito a atenção, hoje já não são tantas, e outras que o senhor percebe que o senhor e, obviamente, os profissionais que atuam nessa região do corpo estão percebendo um crescimento significativo acima da média, por exemplo? Bom, em termos de incidência, de ocorrência, boca é o 4º mais comum no sexo masculino, câncer de boca, principalmente da língua. Cigarro. É um câncer muito relacionado ao cigarro. E cigarro eletrônico também? Também. É falsa essa ideia. Não é correto falar que o vape protege. Na verdade, o vape, né, o cigarro eletrônico, ele foi uma forma que a indústria conseguiu de continuar vendendo. O vape está relacionado claramente a câncer de boca, a câncer de cabeça e pescoço como um todo, e aquele vapor é um vapor que causa problemas pulmonares crônicos, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar. Então é um engodo falar que o vape protege, né? Você está, na verdade, substituindo uma arma pela outra, mas vai matar do mesmo jeito. Então não é uma coisa adequada, inclusive é proibido. Mas é uma proibição que não funciona. Qualquer um de nós pode entrar agora na internet. É um preço bem em conta, tem a partir de R$100. Então isso se tornou meio que... virou moda, né? Uma moda muito ruim, né? Então o câncer de boca é o 4º mais frequente, uma estimativa aí de 13 mil novos casos por ano no Brasil. E o de laringe, em torno aí de 8 mil casos novos, também é um câncer muito frequente. O principal órgão acometido são as pregas vocais ou cordas vocais. E é um câncer também bastante prevenível, ele também é relacionado ao cigarro, à bebida alcoólica, a associação de ambos principalmente potencializa o efeito, mas aproximadamente 70%, 80% dos cânceres de laringe surgem nas cordas vocais ou pregas vocais, manifestando-se como uma rouquidão persistente. Então, se você tem sexo masculino, 40 anos ou mais, fuma e começa uma rouquidão persistente, tem que ser avaliado por um profissional, porque o câncer precoce de prega vocal, os índices de cura chegam até 90%. É um câncer curável, né? Agora, um câncer que não é tão frequente, mas ele tem uma incidência importante, mas está nesse contexto do aumento, é o câncer da orofaringe. Então, quando você fala em orofaringe, o que é orofaringe? Base da língua, as amígdalas, o palato mole, ou céu da boca mole, que é aquela parte posterior, a parte óssea, né, do céu da boca. Nós temos duas apresentações de doença. Uma que é a tradicional, relacionada ao uso do cigarro e da bebida alcoólica, geralmente pessoas acima de 40 anos, e uma segunda apresentação em pessoas não fumantes, etilistas sociais, jovens, que é relacionada ao HPV, o vírus da papilomatose humana. Que tem gente, tem pais que não querem que os seus filhos tomem a vacina da HPV. Exatamente, né, a vacina do HPV foi um ganho... Meninas e meninos. Exatamente, hoje é recomendado, antes da idade sexualmente ativa, que se faça a vacinação, e nos países mais civilizados
isso é uma prática e com certeza daqui a 20, 30 anos nós vamos perceber claramente nesses países uma diminuição da incidência do câncer de orofaringe HPV positivo. E aqui é de graça, né, doutor? Sim, sim. Esse que é o problema, é de graça e sobram vacinas também têm data de validade. Exatamente. Muita coisa, muito dinheiro público acaba indo para o lixo. Não há por que não vacinar. Exatamente. Não há por por questão ideológica, por questão religiosa, né? Eu acho que é a saúde acima de tudo, exatamente. Né, doutor? Porque realmente bom senso. Exatamente, doutor. Mas, de qualquer maneira, são 120 mil novos casos só na área, né, de cabeça e pescoço, nesse período, 2023-2025. Exatamente. Uma média de 39 mil casos ano nessa cavidade oral, né, tireoide, laringe. Como é que estão as políticas públicas no Brasil para campanhas para as pessoas também lembrarem, para as pessoas também... porque hoje em dia fala em campanha, fala, não pode isso, não pode aquilo, está ficando muito chato tudo isso daí. Exato. Né? E como fazer aí que as pessoas não percebem quanto tempo um problema demora? Quando ele acontece o problema, porque já começou há quanto tempo, mais ou menos? 2, 3, 4 anos atrás? Às vezes sim, depende da agressividade do tumor, mas algumas situações são muito crônicas. Agora, em termos de prevenção, eu vejo um esforço muito grande das diversas sociedades médicas, eu vejo grupos da população que se unem. Nós temos um grupo não governamental, uma ONG, de sobreviventes de câncer de cabeça e pescoço, inclusive com representação aqui em Santos. Olha. Então, são pessoas que fazem um esforço muito grande, que passaram por isso, que superaram o problema e que procuram levar uma mensagem, especialmente de prevenção às outras pessoas. E eles fazem várias ações, às vezes auxiliando psicologicamente, auxiliando com recursos as pessoas menos favorecidas que têm essa doença. Aqui em Santos nós temos um movimento nesse sentido, que faz parte do movimento nacional. Muito bom. Você sabe o nome dessa associação? Não. É a Associação de Câncer de Boca e Garganta, alguma coisa de boca e garganta. Isso é fácil, entra no quem tiver interesse, entra no Google. E aqui em Santos até, doutor, por exemplo, para atendimento público, o senhor falou do Hospital das Clínicas, né? Para atendimento público, para atendimento particular, obviamente, temos, eu falando de Santos, mas Santos é Baixada Santista, é que Santos acaba se tornando polo nessa área de saúde e procura por parte das pessoas. Temos aí atendimento, há uma necessidade de uma atenção especial por parte do poder público, dos poderes públicos municipais, novos prefeitos aí tomaram posse, efetivamente. Há alguma específica, algum ambulatório específico? Existe uma estrutura nesse sentido, doutor? Nós temos aqui um sistema de atendimento ambulatorial primário, me parece interessante, que envolve prefeitura, envolve Estado, o AME no caso do Estado, a prefeitura com as policlínicas. A questão é que a partir do momento que se colhe uma biópsia, se faz um diagnóstico de câncer, o problema é que o paciente entra para um local comum, que é a rede CROSS, a rede Hebe Camargo. Para a região nossa especificamente, isso piorou um pouquinho, porque nós tínhamos aqui até pouco tempo uma agilidade razoável. Então eram pacientes que eram atendidos no Ambesp da prefeitura, que eram atendidos no AME, e que tinham uma boa agilidade de atendimento oncológico complexo em hospitais da nossa região, como a Santa Casa, como a Beneficência. Só que em algum momento percebeu-se que nós estávamos meio que um ponto fora da curva aqui na região. E de um ano mais ou menos para cá, obrigatoriamente os pacientes entram nessa rede nessa rede CROSS, em que os pacientes são credenciados e eles podem ser atendidos em qualquer lugar. Eles podem ser chamados para ser atendidos em São Paulo, no ICESP, em algum outro lugar. Isso é mais caro, levar o paciente daqui para São Paulo? Isso é mais caro, mas é dentro daquele princípio da universalidade e da igualdade apregoado pelo SUS. Sim. Só que assim, eu acho que a gente não tem que pegar uma realidade que funcionava melhor, como em Santos fora e região, da curva porque e trazer dava um bom resultado. Sim, você tem que melhorar o resto, né? Exatamente. Não piorar o que era feito aqui. Que aí você coloca uma vala comum, quer dizer, Exatamente. a situação estava ruim, agora está todo mundo... Então isso é um caso sério. Eu não vejo uma responsabilização dos gestores aqui nossos, né? Na verdade é uma medida a nível federal.
federal, estadual também não? Estadual também, mas eu vejo estadual com algumas medidas muito interessantes de estímulo, as novas remunerações que o governo atual está propondo para o SUS. Isso acaba estimulando bastante o atendimento, né? Isso vai impactar muito em instituições como o Hospital das Clínicas. Então, eu vejo um esforço no nível estadual. Essa mudança, inclusive, na Constituição paulista, né, que garante aí um aumento no repasse na área da saúde, em detrimento depois da área da educação. Exatamente. Então, eu vejo um esforço. Porque os números estão aí, tão claros. Quando eu digo e falo que 1/4 das pessoas não fizeram radioterapia no país, isso é gravíssimo. Sim. Então, os gestores têm acesso aos números e eu vejo, tanto no nível aqui regional como no nível estadual, um esforço para resolver. Não é um problema fácil de gestão. A saúde é um buraco sem fundo, né? Ainda mais com incorporação de tecnologia, sem tratamentos caríssimos, né? E os recursos são limitados. Então eu vejo um esforço. Exatamente, são desafios importantes, mas é importante que os nossos deputados, parlamentares federais, estaduais, revejam, discutam essa questão, né? A gente piorou para pior, né? Piorou para pior é bom, mas a gente regrediu, na realidade. Se aqui a Baixada era um ponto fora da curva, ou seja, era um modelo, como o senhor coloca, a gente voltou, regrediu, literalmente. Não chegaria talvez a ser um modelo, mas... Assim, pelo menos tinha uma situação melhor do que temos no nitidamente. Estado. Eu acho que piorou de um ano para cá. E aí, obviamente, mais casos vão aparecer, porque a tendência é você ter uma estrutura. A gente já tem uma dificuldade já de falta de leitos, especialmente leitos de UTI, por exemplo, né? Ou seja, é uma soma de fatores preocupante. A Baixada Santista, na temporada, estamos agora no verão, duplica a sua população. Ou mais até, mais do que duplica. Né? Você, é claro, um casos específicos de câncer não é assim de dia para a noite, mas você demanda mais recursos, demanda mais estrutura para atendimento, casos ortopédicos, casos mais variados. Principalmente. Exatamente. E são recursos que vêm do mesmo buraco. Exatamente. Não tem como fazer milagre. O fundo é o mesmo. Exatamente. E você tem que deslocar esse recurso para essa finalidade. Assim como você desloca, por exemplo, segurança para cá. Exatamente. A saúde também é recente, porque você tem mais pessoas mais expostas a situações traumáticas, na época de verão, diarreia, enfim, isso acaba sobrecarregando o sistema. Exatamente. Fora a dengue e outros assuntos aí que a gente sabe que muitas vezes são provocados, situações que a pessoa deixa lá o apartamento, né? Vem no apartamento, deixa aberta a tampa, vem mosquito, aí prolifera, pega o vizinho, a vizinha, enfim. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos para o último bloco do Jornal em Foque, falando também da viagem aí que o doutor teve aí para o exterior recentemente também. E é claro, ele que é presidente da Federação Brasileira de Filatelia. Vamos falar muito sobre filatelia. Logo mais. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts,
videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o médico especialista nas áreas de cabeça e pescoço, Rogério Dedivites. E ele também uma particularidade, né? Além de médico altamente competente, de renome internacional, ele também é um apaixonado pela filatelia, presidente nacional, presidente da Federação Brasileira de Filatelia. Doutor, coleções premiadas, né? Sobre medicina, né? Em destaque o coração, e nazismo na Segunda Guerra Mundial. Exposições Exatamente. Pelo mundo afora aí. Bom, eu comecei com 11 anos. 11 anos. Uma coleção que meu pai tinha e estava encostada, minha mãe pegou e me entregou, e aí começou uma paixão à primeira vista, né? Estou com 58, então daqui a 3 anos eu faço 50 anos de filatelia. E ao longo desse tempo todo, aqui em Santos nós temos um trabalho até hoje do Clube Filatélico e Numismático de Santos, e com o tempo você vai verticalizando em algumas coisas e vai se aprofundando, você sai da situação de ajuntador para filatelista e para especialista. Então, qual é essa diferença? Ajuntador ajunta tudo sem um critério assim de classifica por país. Assim, nós nunca perdemos isso, na verdade, né? Quando eu recebo uma carta ainda hoje, estávamos comentando que hoje as pessoas comunicam de outras formas mais rápidas do que uma carta. Sim. Mas eu não jogo fora, eu ainda tiro o selo. Geralmente nós vamos para algum juvenil, ou lavamos o selo, tiramos a carta. Rasgar um selo e jogar no lixo, mesmo o selo crime. Comum, é um crime, né? É um crime absurdo. Então, mas aí você começa a se especializar. Vou colecionar, por exemplo, só selos do Brasil, ou só selos de animais, de mamíferos, de fauna, enfim. E aí, com o tempo, você especializa ainda mais. No meu caso, eu tenho 2 coleções temáticas, uma especificamente sobre coração, outra sobre nazismo. Mas aí, essa coleção, esse tipo de coleção, ela não se resume ao selo postal. Ela aceita todo tipo de material postal relacionado ao tema escolhido. Então, no caso da Segunda Guerra, nazismo, que é uma coleção que eu tenho um xodó muito grande por ela, eu tenho correspondências de campos de concentração. Lá, temos algumas imagens, né? Aí também. De Auschwitz. Aqui, por exemplo, cartão postal, Nagoya, né? Campos de prisioneiros alemães no Japão. Exatamente. Nagoya, né? Exatamente. Então,
é todo um material muito interessante de história postal. A história da humanidade está contada nessas cartas, né? Então, existem cartas, por exemplo, de aviso de óbito do filho da família. Então, são coisas às vezes muito tristes, mas que mostram uma realidade que aconteceu. Então, nós temos cartas, por exemplo, de prisioneiros de guerra, aqueles Oflag, que são campos de concentração, Fitzgerlager, né, campos de concentração de oficiais de guerra, que tinham um tratamento mais privilegiado. E esse pessoal todo se comunicava, e na época a comunicação era por via postal. Exatamente. Então é muito fascinante. E envolve um estudo muito vertical. Por exemplo, censuras de guerra do Terceiro Reich, que começaram em 1933. Então, existem os locais em que as pessoas depositavam suas cartas, tinha uma série de regras, todas as cartas eram lidas, sem remetente elas não poderiam seguir, tinha uma série de regras que tinham que ser observadas religiosamente. E chegou ao absurdo até de algumas mensagens subversivas contra o sistema serem escritas no selo, e o selo era colado. E quem recebia descolava o selo e lia a carta. E os nazistas perceberam isso, começaram a censurar também selos com risco de levarem esse tipo de mensagem. Mas pelo meu tom de voz se nota o entusiasmo, né? Então... Exatamente, apaixonado. Mas de onde surgiu? Até curiosidade, o selo em si, como que surgiu? Até com as pessoas se comunicavam. E no começo o destinatário pagava, também pombo correio, era uma das formas, né? Os Cavallini da Itália, tinham várias formas de mensageiros. Exato, mas aí inicialmente as pessoas, a população era iliterada, não tinha como escrever carta, porque não sabia escrever, na verdade, né? Era mais realeza e tal. Muitas vezes quem pagava era quem recebia, o destinatário, o que gerava um certo calote às vezes. E aí na Inglaterra vitoriana, o Sir Rowland Hill, em 1840, culminou com o lançamento dos Penny Black, que eram o centavo preto, né, da Inglaterra, com a efígie em perfil da Rainha Vitória. Então, o Brasil foi o segundo país, o terceiro selo, os célebres Olhos de Boi, a aderirem a essa reforma postal. Então, aí o mundo inteiro começou a utilizar. Em 1874 teve o Tratado de Berna, que estabeleceu as convenções postais entre os diversos países, criação da União Postal Universal, e aí se tornou uma coisa mundial. E aí os governos perceberam que essa coisa era uma forma de propaganda muito interessante. Então você podia desde levar propaganda turística do seu país, como também propaganda política. Então os sistemas políticos se utilizaram muito dos selos e da propaganda dos selos para divulgação própria. O senhor também está à frente da Federação Brasileira de Filatelia. Quantos participantes? Qual é o envolvimento aí? Como é que está o cenário aí da filatelia no Brasil? A FEBRAF é uma federação de clubes, né? Hoje nós temos em torno aí de 20, 25 clubes filiados, já tínhamos muito mais no passado, e existe uma estimativa meio sem um rigor científico, né? Que nós temos aproximadamente aí uns 10 mil filatelistas pelo Brasil. Já foram muito mais porque era uma atividade praticada nas escolas antigamente. Sim, né? Exatamente. Mas o que se percebe é que a quantidade diminuiu, mas aqueles que a praticam fazem-no com grande entusiasmo. Se você conversa com comerciantes, com leiloeiros, né, internacionais, a procura pelo material filatélico raro é uma procura muito grande, como uma obra de arte. Exatamente. Inclusive tínhamos aqui em Santos, né, não só selos, mas também vendiam moedas, moedas e cédulas. O movimento é mais forte, porque as pessoas usam moedas e usam cédulas. Então nós temos a nossa co-irmã Sociedade Numismática Brasileira em São Paulo, que é uma sociedade muito grande, até porque tem a questão do valor metal. Quer dizer, na pior das hipóteses, uma moeda de prata vale o peso em prata, né? Sim. Mas tem a questão de que é ainda muito praticada porque as pessoas se expõem. Todo mundo usa moeda e cédula ainda, né? Não sei por quanto tempo. Mas o selo não. O selo ele foi muito substituído pela tecnologia. Hoje os valores, tem valores assim? Selo que vale X milhões? Tem selos. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no leilão em Nova York. O senhor também acompanha, participa? Participo, e algumas coisas eu compro também. Mas o Jenny invertido é um selo americano
preto e vermelho, que portanto eram duas impressões, o preto e o vermelho, que é uma moldura com um avião no meio. E uma folha, ela saiu ao contrário, quer dizer, saiu o avião de cabeça para baixo. E eu lembro que começou uma batida de martelo com $100 mil, e ele foi vendido por mais de $1 milhão. Não. Eu só vejo ali. Para essa eu não dei lance. Não tinha como, né? Exatamente. Mas saiu por $1 milhão. $1 milhão no selo, né? Enfim, é colecionador, né? Tem, como o senhor falou, obras de arte, mesma coisa. Exato. Selo, que se transformam em obras de arte. Com uma diferença que, se você por alguma razão vai mudar de país e numa situação política, tem relatos disso aí na Europa principalmente, você coloca no seu bolso e leva. Uma obra de arte é mais difícil, né? Sim. Você pega um selo desse, cabe no bolso, cabe na carteira, e você sai tranquilamente e vende onde quiser, porque são materiais muito cobiçados. Tem os artistas que, estou falando mais historicamente, os artistas que faziam mesmo o desenho dos selos, né? O desenho é feito num tamanho grande, são chamadas provas, inclusive isso é material colecionável. Eu tenho algumas provas? Sim, eu tenho algumas nas minhas coleções, tanto de coração como de nazismo. Tem um selo alemão de 1935 que mostra em dois valores diferentes um soldado em perfil. Eu tenho o artwork, que é um tamanho A3. Tem duas artworks gigantescas de 1935, é peça única, que eu consegui arrematar em leilão. Peça bem vistosa, né? E são as provas. Toda a etapa de confecção do selo, ela é material colecionável. É feito em tamanho real, maior do que o real. Bem maior. E aí nesse caso é um ponto fora da curva, que é tamanho A3, quer dizer, mais ou menos o que? 40 por 30 centímetros, bem grande. Bem né? grande. E aí depois ele é adequado, ele é copiado. Aí é feita a correção e ele é reproduzido no tamanho menor, que é o tamanho do selo, 3, 4 centímetros, né? Mas a arte final original é em tamanho bem grande. Que barato. É importante, interessante, curioso também a questão da moedas e cédulas já não é tanto a sua praia. Não, né? eu tenho uma noção superficial, mas posso dizer que a valorização é muito grande. E nos eventos mistos hoje o predomínio é da numismática, sem dúvida. Tem na internet, as pessoas têm que ter cuidado também se comprar selos, assim. Existe golpe até nisso também? Existe, com certeza. Então, na verdade, para quem é da área, isso não acontece porque nós sabemos de quem comprar. Então, é muito difícil ter... É difícil. Já não é tão comum. Às vezes a pessoa, o falecimento de algum familiar, encontra alguns documentos, cartas antigas. Mas o bom comerciante, ele vai dar uma orientação correta. Nós temos bons comerciantes. Muito bem. Aqui em Santos, inclusive, doutor? Hoje em dia, não. Nós tínhamos um grande comerciante, que até o atual presidente da Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos, mas ele atualmente mora em São Paulo, mas é uma pessoa de Santos. Muito bem. Então, quem tiver também, é só entrar no site da federação, né? Sim, nós temos ali os comerciantes parceiros. Exatamente. Se tiver dúvida, né? Você que... São idôneos. Encontrar documentos antigos dos seus pais, bisavós, enfim. Né, tá aí uma oportunidade que às vezes tem aí a pessoa... para não rasgar e jogar fora o selo, né? O que nós desejamos é que essa pessoa olhe, fique entusiasmada e comece a se dedicar. Sim, é o que nós gostaríamos que acontecesse. Exatamente. Se não for, pelo menos levar adiante aí para outras pessoas. Doutor, a gente chegou ao fim, agradeço muito sua participação, obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos, não só na área da saúde, mas também da área da filatelia também, né? Foi um bate-papo muito interessante também. Muito interessante, é muito bom estar aqui. Muito obrigado. Ter uma conversa desse nível, eu fico muito feliz. Muito obrigado, doutor Rogério Dedivitz, que é cirurgião especialista em cabeça e pescoço, também presidente da Federação Brasileira de Filatelia. A gente agradece um feliz 2025 para o senhor, para a sua família e a você, internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando que esse programa está gravado, mas você pode assistir a qualquer momento no seu celular, na sua televisão, se você tiver uma Smart TV, nos canais do YouTube e do Facebook da Boc News TV, ou, se você quiser, 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro 45 da VQA e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. O maior
maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.